meu primeiro carro foi um Fuqueta, né, cara? Foi um Fusca E pra época era um carrão ou não? Pra época era um carrão, né? Pra quem não tinha nada. Tá. Pra quem não tinha nada, amor. Lógico que não era, pô, mas pra quem não tinha nada era o carro, né, cara? Tá. E aí eu lembro que depois as coisas. Eu, no 89, fui pro Novo Horizontino, 90 no Novo Horizontino. Aí já tinha um Passat 77, né? Os caras brincavam, falavam, pô, o boi passou por cima do seu Passat, hein? Porque tá cheio de massa. E aí, sem dúvida nenhuma, vou pro Novo Horizontino, fui emprestado lá, volto pro Corinthians, faço a minha primeira final caipira no Novo Horizontino Bragantino. As coisas já começam a dar uma melhorada. Quando que você percebe que, tipo assim, cara, vou conseguir, dentro desse mundo do futebol, me destacar? Quando foi que você percebeu, assim, que, tipo, você tinha potencial pra isso? Quando eu estava no Novo Horizontino, eu saí do Corinthians, fui emprestado, porque naquela época, o jogador jovem, ele era emprestado para essas equipes do interior para pegar bagagem, Tá. para voltar mais experiente. E isso foi muito bom para mim. Então eu fui para o Novo Horizontino, você já começa a ter uma outra visão. Então, ou você quer ser ou você não quer ser profissional, ou você vai ou você não vai. E no Novo Horizontino, para mim, foi muito bom porque eu participo da primeira final caipira do estado de São Paulo, né, o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era, na época, o campeonato mais importante que existia no Brasil. Sim. Até mais que o próprio Campeonato Brasileiro. Uau. E aí eu vou para lá e sou um dos protagonistas, né, daquela equipe. E aí eu volto para o Corinthians do empréstimo. E neste mesmo ano eu chego uma outra final e sou campeão brasileiro. Pelo Corinthians. Primeiro título brasileiro pelo Corinthians. Uau. Né? E aí, então, quando você volta, já volta com um valor Maturidade. maior. Tá. Valor maior, maturidade, mas mais do que o valor, a maturidade. A gente percebeu aqui, isso indifere de segmento. Quando a pessoa tá nesse processo, apesar de ela muitas vezes estar num time, por exemplo, muito bom, que é o Corinthians e tal, é desafiador esse tempo que ela precisa ter pra amadurecer, pra pegar essa bagagem, pra ganhar titularidade. Isso é na vida, né, Vinícius? Nesses momentos, Paulo, a gente percebeu que é o momento que as pessoas mais tomam decisões erradas, é o momento que as pessoas muitas vezes acabam abrindo mão. Você pensou em desistir nessa etapa? Até você conseguir se consolidar de fato como um atleta que se destacava? Até você voltar pro Corinthians e conseguir ganhar um título brasileiro, você pensou em desistir? Não, quando eu falo em desistência, foi quando eu falei para você desse período de transição do profissional, do amador pro profissional. Essa foi a última vez que você Ali pensou em foi a desistir? última vez que eu pensei em desistir. Entendi. Até porque eu precisava alcançar o meu auge, que era o profissional. Entendi. Estando no profissional, você precisa manter. Então a luta aí é você manter, ter o equilíbrio, a perseverança, a disciplina. E isso o interior me ajudou bastante. O Novo Horizontino me ajudou muito a entender tudo isso. Logicamente que quando eu volto em 90, sou campeão brasileiro e tudo isso muito jovem, né, cara? Com 20, 21 anos eu já tinha títulos na carreira. E por um time que tinha uma expressão também, né? Uma expressão muito grande. E aí, diante de tudo isso, em 91 começa a ir para a seleção brasileira. Uau. E aí é aquele momento que você já começa a ter uma perspectiva completamente diferente. Porque eu acredito que deve ser um outro estágio daí, né? O atleta, pro jogador de futebol, quando é convocado, eu acho que deve abrir inúmeras portas para ele a partir dali, né? E como que é você com 21, 22 anos nessa época, recebe o convite? O que o Paulo sentiu? Como que foi? Você já imaginava? Foi pego de surpresa? Como é que é? Na realidade, cara, quando você começa nas categorias de base, quando você tem um sonho de ser jogador de futebol, passam duas coisas na sua cabeça. Primeiro, é você estar no profissional. E segundo, é servir a seleção brasileira. Uau. Tudo isso você tem que ter objetivo, você tem que ter foco. E o meu objetivo era esse, de ser profissional e servir a seleção brasileira. Porque eu sabia que eu tinha potencial para isso.
Uau. Eu sabia que eu poderia alcançar isso. E em 91 teve um jogo, um combinado. Hoje nem existe mais isso, porque o que nós vemos diante das torcidas é algo que as pessoas ficam se degladiando, né? E isso não deveria existir. E na época tinha um combinado Palmeiras e Corinthians contra Flamengo e Vasco. Sim. No primeiro tempo jogou, se eu não me engano, Corinthians e Flamengo com a camisa do Corinthians. Então mesclou alguns jogadores do Corinthians com o Palmeiras. No mesmo time, com a camisa do Corinthians. Com a camisa do Corinthians e no segundo tempo com a camisa do Palmeiras e vice-versa do outro lado, Flamengo e Vasco. Nossa, eu não consigo imaginar isso. Não, ninguém imagina isso hoje. Nos dias de hoje, esquece. Nos dias de hoje, você não vai presenciar isso nunca. E ali, quem era o treinador do time paulista? Parreira, que futuramente veio a ser o treinador da seleção brasileira. E quando ele começa o trabalho dele na seleção brasileira, eu sou uma das convocações unânimes dele. Por quê? Porque naquele jogo eu fui muito bem. Entendi. Fui muito bem e tal, e ele acabou me conhecendo ali e tal. E a partir daquele momento, eu fui convocação praticamente em todos os jogos com o Parreira, estando bem no Corinthians ou mal no Corinthians, eu era com uma convocação unânime. E ali, sem dúvida nenhuma, o que passa na sua cabeça não é nem a questão de você, conseguir, estou na seleção, não. Eu queria mais do que isso. Eu queria ser campeão do mundo. Entendi. É o que te motivava a continuar treinando. Lógico, até porque eu venho de uma geração, eu nasci em 69, o Brasil foi campeão em 70, mas eu não vi nada. Tá. Eu tinha 1 ano de idade, não vi nada. É lógico que depois você ouve, Sim. mas a minha geração praticamente, em termos de poder ver, de estar, não conseguiu ver o Brasil ser campeão do mundo.